Huawei Watch GT 4 em mãos, galera. O relógio fashion forward, ou seja, para os fashionistas, para a galera que gosta de estilo, de combinar o relógio com a roupa. Um relógio que traz o sistema da Huawei, o Harmony OS, que está bem bacaninho aqui dentro, ele está fluido, está bem bacana de usar, traz novas funcionalidades, traz bateria para até 14 dias e eu passei ele usando 12 dias e ele ainda está com bateria. Então, sem enrolar, bora conferir o novo smartwatch da Huawei. Tá aí, galera, em mãos o Watch GT 4 da Huawei. Olha só esse relógio, como ele tá lindão, esse design aqui octogonal é um diferencial dele, é um relógio que tem linhas aqui bem diferentes, bem modernas e que combina com muita coisa, ele se destaca pela beleza mesmo. Tela Always On Display, como vocês estão vendo aqui, então a gente tem ajustes em alguns watch faces, como esse aqui. Olha só, a gente pode brincar aqui nos ajustes. A gente tem um corpo aqui de 46 milímetros, mas também tem uma versão de 41 milímetros, que é um pouco menor. Então depende muito do seu tamanho, do seu pulso e de que versão dele você quer. Esse é um pouco mais parrudo, de 41 menor, talvez vai agradar mais o público feminino. Olha, ele ativou a tela Always On, fica dessa forma. A gente tem uma pulseira aqui de fácil retirada, olha só, que a gente consegue só puxar esse pininho aqui, trocar a pulseira. A pulseira aqui que parece um silicone, olha só, é uma pulseira que tem um pesponto, tá bem bonitona, que é bem legal para atividade física. Então essa versão que eu recebi é assim e a gente já tem detalhes aqui, ó, na moldura em branco e verde, combinando com a cor da pulseira e também combinando com alguns watch faces que tem aqui. Ó, ele já quer desativar que a bateria tá baixa, eu vou dizer que não, vou deixar só para sacanear. Vamos continuar com o Always On Display ligado. Então a gente tem aqui um smartwatch que é bem interessante, que tem dois botões na lateral. Esse botão aqui de baixo, olha só, ele ativa a função rápida, então você pode aqui usar a coroa giratória e escolher uma das atividades que tem aqui do lado. São mais de 100 atividades físicas que você pode escolher, ou cursos e planos que eu já vou mostrar ali. Então você começa a atividade física aqui, ó, por exemplo, correr ao ar livre. Então se eu selecionar, ele já ia começar a atividade aqui, ó. Dei mais um clique e aí eu começo a atividade, só que eu tenho que estar numa área aberta porque ele não tem GPS, né, Jackson? Aí você está de sacanagem. Então é isso. Ele está dizendo que eu ia começar a rota, eu não quero agora. Vamos finalizar isso aqui e vamos voltar para a home para mostrar um relógio em detalhes. Falando um pouquinho da tela desse relógio, cara, é AMOLED com 1.43 polegadas, 466 por 466 pixels, ou seja, tem uma boa resolução. É uma tela de 60 Hz, que é mais do que suficiente para um relógio desse tamanho. Então funciona bem, fluida, e é uma tela que ainda tem na tela, na verdade, o corpo como um todo, IP68. Então você pode nadar com ele no pulso até uma profundidade, mergulhar até 50 metros, porque ele tem até 5 ATMs. E IP68 não é só água, também é poeira, então ele também está lacrado, selado contra a poeira. É um excelente relógio para usar nessas atividades por aí, então você fica bem protegido, sem medo de estragar o seu investimento. A gente tem um design bem bacana, esse corpo aqui, ó, que é de aço inoxidável, então tem uma qualidade muito boa, bem resistente. O peso é só 48 gramas, então ele é levinho, a espessura também não é muito grande, tá bem bonito, todos os sensores aqui na parte de baixo. Falando em sensores, são vários, galera. Aqui a gente tem acelerômetro, a gente tem giroscópio, a gente tem sensor de temperatura, que inclusive mede a temperatura da pele aqui, ó, como eu estou colocando aqui, o tempo inteiro. Então você tem como saber a temperatura da sua pele, é só deixar ele mais ou menos um dedo para cima desse ossinho aqui posicionado, que é a posição ideal, e você está com ele medindo o seu corpo, medindo o batimento também cardíaco. Ele tem várias funções, incluindo aí leitura de fibrilação arterial. Então, se você estiver tendo algum problema de batimento inconstante, ele mede. Ele tem uma tecnologia nova chamada TrueSync 5.5,
que consegue justamente captar com mais detalhes as questões de batimento cardíaco. Tem leitor aqui também de oxigênio no sangue, que é muito importante na pandemia. Tem vários sensores aqui para te ajudar a medir tudo em relação à sua saúde. E ele mede isso tudo e deixa aqui disponível para você. Então vou mostrar um pouquinho o relógio para você ver essas features em funcionamento. Botou para o lado aqui, deslizou o dedo para o lado, você já tem as 3 principais métricas aqui, ó, que ele vai medir aqui o movimento, o exercício e o tempo em pé. Movimento é o quanto você está se movimentando, fazendo atividade, isso vai queimando calorias. Exercício é o tempo que você ativou algum exercício físico, ele tem uma opção de começar automaticamente quando ele detecta alguma atividade, e ficar em pé ele detecta quanto tempo você está em pé por dia, e isso ele marca aqui. Aí você tem outras métricas aqui, opa, eu estava dentro de uma, vou para a próxima. Aqui dentro a gente tem várias outras possibilidades, por exemplo, medição de temperatura do seu corpo. Ele dá uma leitura ao longo do dia todo. Essa é uma das métricas que ele tem. Daí ele tem esses trevos de medições, tem aqui os batimentos cardíacos, como foi o seu sono à noite, eu dormi só 6 horas e meia. E também a oxigenação no seu sangue, aqui 97%. Não sei se vocês lembram, durante a pandemia de Covid, abaixo de 90 dava um certo receio, então é uma medida muito interessante. Esses trevos da sorte aqui, você pode ativar algumas tarefas. Olha, eu cadastrei 7, e aí beber água, levantar, respirar, atividade física, quanto tempo você fez, número de passos que você deu. Essa é a única que eu consegui usar hoje ao longo do dia, matar. Então a gente tem aqui como fazer várias opções, notificações de como está o seu andamento, e eu deixei isso ativado. Eu estou voltando para a tela inicial ao apertar o botão principal, mas eu posso simplesmente dentro de uma atividade fazer um traço para cá e eu volto para o menu anterior. E aí eu continuo. Então são várias possibilidades com ele, inclusive fazer ligações, ver a tua agenda. Olha só a minha agenda aqui. Ó, tem um voo para Chicago, eu estou indo para o Snapdragon Tech Summit, evento da Qualcomm, e ele já está me dando as coisas da minha agenda, tudo bonitinho aqui. Eu também tenho como ouvir músicas, tem um player de música. Ele tem aqui dentro, galera, um speaker, é mono, mas tem um speaker e tem um microfone também. Vou botar uma música rapidinho aqui para vocês verem. Olha só o player dele, você tem como botar repeat, tem como ver várias opções. Eu vou dar um play para vocês verem que é bem bacaninha. Ó o volume. Bem da hora, né? Pode ir para a próxima música, voltar, tem várias opções aqui. Vou sair aqui e a gente pode copiar músicas para cá. Então, tem possibilidades de botar as músicas aqui dentro, sair para andar por aí, fazer atividade física e botar aqui. Ele tem Bluetooth, então eu posso parear meu fone de ouvido ou posso parear muito mais. Vou começar uma atividade física de ciclismo, por exemplo, e a minha bike é super de competição, eu tenho medidor de cadência, de potência de pedalada. Imagina você poder botar esses sensores que são Bluetooth pareados no seu smartwatch. Sabe quem tem isso? Apple Watch Ultra de 2ª geração. O Huawei GT4, que custa R$ 1.199, também traz essa função. Então isso é muito legal. Se você vai botar uma cinta, por exemplo, de medição cardíaca, funciona aqui. É um relógio que compete em alguns cenários com Garmin, por exemplo, para atividade física, o que é bem interessante. Então ele tem certas funções que são incomuns nesse tipo de relógio e eu acho isso muito legal. Tem também essa métrica aqui de atividades físicas que ele já traz um resumo, ó, de tempo que você ficou em pé, número de passos, aqui o tempo do que é esses 13 minutos, deixa eu ver, clico em cima, ele já mostra. Ah, olha que bacana, mostrando meus círculos durante a semana. Só um dia eu completei tudo, olha só, na quarta-feira. Que vergonha, hein? Mas é isso. Dia a dia corrido, a gente não consegue fazer tudo. Preguiça. E a gente tem como ir dentro dessas atividades e fazer configurações, etc. Começar uma atividade física. Mas olha só, ele localizando porque ele precisa do sinal do GPS. Eu estou numa área fechada, não rola. Aqui o ideal seria começar uma caminhada em ambiente fechado, que não é o que eu estou fazendo agora. Mas ó, em pé, como é que é a minha disposição ao longo do dia. Ele é muito visual, esse relógio, isso eu acho muito legal. E aí você tem como ver todas as métricas aqui no relógio já, quais são as caminhadas, os detalhes da atividade física, quanto você caminhou em cada dia. Hoje eu já caminhei, 16/10 eu fiz 2,44 km. Andei 49 minutos, como é que foi a minha queima de calorias, o ritmo médio da caminhada, ganho de elevação.
tem altímetro aqui dentro também. Então tem várias possibilidades nesse relógio, eu acho isso muito legal. Inclusive, olha só, o ciclo lunar que pira, né? Ele traz aqui em destaque o ciclo lunar e outro que ele tem a carteira. Tem NFC aqui dentro, mas ainda não tem a possibilidade de botar cartões aqui para pagamento, o que é uma pena, porque seria muito interessante. Os cartões de crédito aqui dentro você conseguiria fazer pagamentos e isso é bem-vindo. Ainda não está disponível. Algumas funcionalidades não estão disponíveis no Brasil ainda. Exemplo, corrida guiada por voz. Você vai correr, você tem ali até orientação por mapas, o que é bacana, mas você não tem a corrida por voz aqui orientada. Só em alguns países, algumas vozes em português ainda não está disponível. Mostrando um pouquinho mais da navegação aqui nesse relógio, olha só. Se você arrasta de cima para baixo, você tem como ver aqui um menu, um painel de controle com todas as opções. Por exemplo, eu não quero que me perturbe, ativo não perturbe aqui, ó. Então ele já ativa sem nenhuma notificação. Vou dormir? Ativo o modo de sono aqui e ele já ativa aqui que você está... Ativou o Always On, mas aí você já está com o modo de dormir, modo em espera ali para dormir ativado. Quero ativar a lanterna? Olha só, ele fica tudo branco para ativar a lanterna. Então ele traz várias possibilidades aqui para você ter as possibilidades de configuração e tem, obviamente, configurações dentro dela, várias coisas. Você pode arrastar o dedo para navegar ou mexer na coroa giratória aqui do lado e você consegue navegar por ali. Então, por aqui você, por exemplo, pode chegar, decidir que eu quero ver a tela e o brilho e ajustar aqui, por exemplo, quanto tempo a tela fica ligada, se o brilho está no automático ou não, que agora está. Posso desativar o automático, posso vir aqui no brilho e, de novo, um scroll de brilho para cima e brilho para baixo. Olha só, é bem, para voltar, por um lado, como eu falei, é bem fácil de navegar, bem intuitivo, bem fácil de configurar. Tem níveis de permissões, tem botão inferior, por exemplo, como eu configuro ele, o que eu quero fazer quando eu ativo esse botão inferior. Tudo aqui é muito customizável e isso é bem legal, porque acaba dando mais possibilidades. Configurações de treino, transmissões, sistemas e atualizações para atualizar, por exemplo, o firmware dele, que já está atualizado. Aliás, isso eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Quando eu peguei esse cara, a primeira coisa que eu fiz foi parear com o iPhone. Parei com o iPhone. Atualização de firmware. Demorou 3 horas e meia para atualizar o firmware do Watch GT 4. Na segunda fase do meu teste, eu parei aqui para o Bluetooth com o S23 Ultra. A experiência teve uma nova atualização e demorou só 20 minutos. A experiência é bem melhor no Android. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, agora para essa câmera, algumas possibilidades de configuração. Para usar esse relógio, você precisa desse app. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, estou com o relógio aqui, vou tirar do modo de sono, senão ele fica travado ali, ó, e vou mostrar agora o relógio com o Saúde Huawei Health. Então, estamos aqui. Vou até deixar o relógio de lado para mostrar o app. Aqui dentro do app você tem várias possibilidades. Esse é o app dele e aqui você tem desde todo um mapeamento de atividades físicas, o que você está fazendo, ele te traz um panorama geral da tua saúde, medição de oxigênio, como eu falei, você tem aqui um gráfico de sono, onde ele mostra como é que foi a sua noite, qualidade do sono, 82 pontos, hoje o meu sono foi bom, quanto disso foi sono leve, profundo, sono REM, que é quando você grava as memórias mesmo, como isso está na métrica, está tudo normal. E hoje foi 82 pontos, que é muito bom e acima da média. Cliquei sim para sair. É acima da média, muito interessante, então foi muito bacana, eu posso ver a semana toda. Eu durmo pouco mesmo, galera, então esses números são baixos. E aqui eu tenho o nível de estresse, ele mede, você faz um ajuste, ele mede o seu nível de estresse, ele mede aqui, por exemplo, a questão do seu coração, como estão os batimentos cardíacos, o peso, as atividades, você pode setar métricas para cada uma dessas atividades. Ele é super completo, mas eu quis mostrar esse app porque esse app aqui, ó, o Huawei Health, ele é obrigatório. Saúde Huawei, ele é obrigatório, sem ele o relógio não funciona. No iPhone eu consigo baixar na App Store e ele está lá, esse app está disponível. No Android não. Você tem que escanear na caixa, atrás aqui você tem um QR Code e nesse QR Code você escaneia para baixar um APK
que vai baixar então esse app aqui, ó, o Saúde Huawei. Uma vez que você entrou nele, você tem 1001 configurações aqui, ó. Eu quero mostrar aqui embaixo, olha só, tem dispositivo. E aqui que você vai parear o relógio. Uma vez pareado, você tem os watch faces aqui, algumas possibilidades aqui embaixo, clicou em cima dele, abre um mundo de possibilidades. Notem que ele está com 19% de bateria, e aí tem mostradores de relógio, monitoramento de saúde, música, App Gallery. App Gallery é onde você vai baixar apps para ele. É a galeria de aplicativos do Harmony OS, que é o sistema operacional que tem aqui dentro. Então você vai precisar baixar esses apps, alguns deles eu já baixei, por exemplo, esse Câmera Opus. Ela permite, esse app, que eu controle pelo relógio ou a câmera do celular. Então eu tenho que baixar no relógio, no celular e funciona. Não é o melhor dos mundos, mas traz mais funcionalidades para o relógio. Então aqui tem apps, normalmente uns apps menos conhecidos, olha só. Controlador para Spotify aqui, então vai permitir, por exemplo, controlar com o relógio o Spotify do seu celular. São possibilidades que ele traz aqui, mas obviamente não tem o Spotify para ele. Então você vai vendo várias apps, várias possibilidades. E o engraçado é aqui, ó, S7 Airlines, é o único de companhia aérea. Eu adoro usar ticket de check-in mesmo, eu chego no... faço o check-in, entro no avião usando a sua passagem aqui. Não tem para o Watch GT4. Então tem algumas limitações que esse smartwatch tem por ser um sistema Harmony OS. Harmony OS ele é compatível com Android, então aqui dentro você vai poder botar vários APKs. Nem todos, porque o Google Mobile Services não é compatível, mas tirando isso funciona muito bem. Então o que eu quero dizer aqui, você tem uma experiência melhor configurando esse relógio com um Android do que com um iOS, onde você tem mais limitações, menos apps disponíveis e menos possibilidades. Então aqui dentro, mesmo que seja por APK, você acaba conseguindo ter mais opções. R$ 1.199, galera, R$ 1.199 para um relógio que realmente está bem bonito, traz vários apps nativos já instalados que possibilitam muita interação com ele. Você tem essa possibilidade aqui de navegar aqui, ó, clicou e entrou na lista de apps, botou para baixo, vê as notificações que você recebeu, botou para o lado de cá, vê o clima, então você pode ver o mapa do clima no relógio, tem várias aqui, você configura obviamente o local, ele pega o local da cidade onde você está, Trindade é o bairro onde fica o mundo conectado, está aqui direitinho, e a gente tem botando para o lado esse do clima, daí aqui tem o player de música que eu já mostrei para vocês, é uma outra forma de chegar nele, a watch face e as várias possibilidades de criar atalhos. Clicou, segurou em cima de um, pode ver que tem um mais ali para adicionar um novo atalho ou deletar um atalho existente. Eu, por exemplo, como eu mostrei antes, eu adicionei carteira aqui, ó, mas é só para mostrar que ainda não tem como usar, então eu quero tirar, coloquei aqui em cima, apertei lixinho e jogo ele para remover. No lugar desse eu quero adicionar um novo, cliquei no maisinho, entrei aqui e tem várias possibilidades que você pode adicionar. Olha só, carteira estava ali, que foi o último que eu adicionei. Então tem esse, por exemplo, permaneça em forma. Vou adicionar. Adicionei. Na hora que eu voltar agora, ele já vai estar na tela aqui do lado. Então vamos voltar mais um aqui. Opa, deixa eu navegar até lá para vocês verem. Então eu botei adicionar aqui, então eu tenho que configurar ainda. Então definir o aplicativo, você configura, abra o saúde. Alguns são assim. Então agora vamos lá. Eu e perfil no saúde. Vamos lá, vou mostrar isso para vocês. Como é que funciona. Vou sair aqui do Gallery, vou eu perfil, que é onde ele está mandando ir, para a gente ver como é que funciona. Então aqui no perfil eu tenho que configurar o meu perfil, minhas atividades, minhas métricas, boto aqui e ele já vai me dar novas possibilidades naquela aba. Então é assim que você vai navegando. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é isso aqui, olha que bacana, as possibilidades de treino de corrida personalizadas que ele já traz. Então ele já traz várias métricas de corrida. Quando você volta para o relógio, você pode fazer isso tudo nele mesmo. Então eu vou voltar aqui no relógio para mostrar as métricas de corrida. Quando eu clico aqui para corrida, por exemplo, ele já mostra alguns cursos e planos. E aí, cursos de corrida, ele já vai ter 13 pré-configurados. E aqui, por exemplo, eu estou começando a atividade física, então eu quero corrida, caminhada básica, 22 minutos. Clico em informações, ele vai me dizer como é que é essa corrida. Então ele vai me mandar caminhar um pouco, correr um pouco, caminhar um pouco. Ou seja, ele vai te ajudar num treino para iniciar nesse mundo
de atividade física. Aí tem um nível um pouco mais avançado, esse nível um pouco mais avançado, olha só, você já caminha menos e corre mais, ó, caminha 2 minutos, corre 6, ou seja, você está evoluindo. Aí já tem um próximo passo, então é uma corrida fácil, olha só, aí você caminha rápido 3 minutos e corre devagar 22. E assim vai indo para você evoluir na atividade física. Então são cursos, planejamentos para você fazer o primeiro nível algumas semanas, o segundo, etc. É bem bacana. Quis resumir aqui para dizer que tem muitas funções aqui dentro. Tem ainda controle de ciclo menstrual, que é bem interessante para as pessoas, para as mulheres que realmente precisam disso para acompanhar. Tem análise do sono, você pode botar o seu celular do lado e gravar o seu sono, ronco, ele pega tudo isso e ajuda a saber como que está a qualidade do teu sono, análise disso. Tem controle de calorias, tem muitas possibilidades, ou seja, ele é um baita de um assistente de saúde que fica aqui, ó, no seu pulso. Então, bem bacana, R$ 1.199 no Watch GT4 da Huawei. Um ótimo custo-benefício, principalmente se considerarmos que as outras opções que têm uma qualidade nesse nível no mercado, como, por exemplo, o Samsung Watch 6, é um preço bem acima. Então, para quem tem Android, essa é uma ótima opção a ser considerada, pessoal. Eu trouxe esse vídeo, queria mostrar para vocês esse relógio, chegou aqui para a gente nessa pulseira. Lembrando que tem pulseiras aqui de metálica, tem de couro, tem várias possibilidades. E de 41 polegadas tem ainda outras cores, outras customizações. Se você gostou, já sabe, deixa o seu joinha aí. Esse foi o meu vídeo do novo smartwatch da Huawei. Os links para quem quiser comprar estão na descrição por esse preço de R$ 1.199. Fico por aqui, um abraço e até mais.